Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Vamos lá. Quem tem TDAH, vou pegar o meu exemplo. Quando eu fazia o TCC... Puta, velho, foi uma fase foda da minha vida. O meu TCC foram 3 semestres. Eu fiz na Universidade de Brasília. Então, na Universidade de Brasília, eu demorei 4 anos pra entrar, porque eu tava doido pra entrar, eu queria porque queria. Botei na cabeça, eu não ia aceitar a derrota. 4 anos. Sendo que às vezes eu fazia cursinho, às vezes não, mas passei. Depois, mais 8 anos pra formar. E no TCC, foram 3 semestres. No último, eu passei porque eu troquei de coordenador, porque o meu primeiro coordenador não aceitou mais me coordenar e tudo, enfim, aí consegui trocar. Cara, eu lembro que eu já trabalhava na época 8 horas, ia pra faculdade depois de noite, e geralmente eu fazia meu TCC à noite. Eu começava umas 8 da noite. Na verdade, eu tinha marcado 7, mas ia começar umas 8, 8 e meia, porque tava só enrolando, né? E, cara, eu começava a fazer mesmo, começava a escrever lá pra meia-noite. Então, assim, eu entrava num texto, num PDF, numa pesquisa que eu tava fazendo ali na internet, lia, fazia ali as minhas anotações e começava a teclar ali no Word, ali no meu TCC. Cara, eu ficava assim 6, 7 horas fazendo o TCC sem parar, até de madrugada, até a exaustão, e eu fazia um parágrafo, meia página. Então foi praticamente isso meu trabalho. Parava, enrolava, trocava de música, levantava várias vezes, pegava água várias vezes. Ia no mercadinho 24 horas pegar um sanduíche lá, porra, um sanduíche de salame, hein? Pô, isso me dá um pique. Aí tu ia lá no sanduíche de salame e não adiantava porra nenhuma, você só perdia tempo. Então você ficava lutando com isso daí, entendeu? Mas a sua pergunta foi outra. Mas quando o cérebro faz isso e fica trocando essas atividades, fica buscando esses alívios, ele tá tentando ficar feliz, é isso? Não. É o seguinte, é gasto energético. Então, por que eu falei esse exemplo do vestibular? É porque é o seguinte, para você fazer uma atividade sacal, a pessoa tem um determinado gasto energético. Você tem que parar, o seu cérebro ele consome muita caloria. Então você tem que parar, abrir o livro, pensar, não, beleza, mas esse aqui eu posso usar? Não, mas esse aqui não tem nada a ver com o tema e tal. Tomada de decisão, e a gente sabe que a tomada de decisão, seja no que for, ela é uma atividade que gasta muita energia, né? Tomada de decisão, raciocínio, transcrever o que você está lendo pro papel, etc. Aquilo tem um gasto energético. Quando você tem TDAH, não é a questão da proteção, você tem um gotejamento bem menor da dopamina, basal, porque aquilo não é interessante, então tá bem fraquinho mesmo. E aí, para você conseguir, cara, para de enrolar. Você não vai mais levantar para pegar água, porque até agora você não escreveu uma letra. Você conversa consigo mesmo. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Começa a escrever. Cara, na segunda linha, você abre a aba do YouTube. É quase que automático o negócio. Entendeu? Então, é muito difícil você perseverar. Você gasta muita energia para fazer aquela atividade que não é prazerosa. Então, é uma questão de gasto de energia mesmo. Você está gastando 2, 3 vezes mais energia para fazer uma atividade não prazerosa do que uma outra pessoa neurotípica que também vai ser moroso, não vai ser com felicidade, com sorriso no rosto, mas vai fazer o seu TCC metade do tempo ou menos. Eu ia para a biblioteca do UNB mesmo, por exemplo, e ficava lá umas 4 horas do tempo que eu ficava lá. E nessas 4 horas eu lia 3 páginas. Porque eu iniciava um parágrafo, às vezes eu não entendia nada, e tinha uns textos lá, nada a ver, tipo uns textos copyright 1973, com português assim, antigo, mas tinha que ler, porque o professor mandou. E aí eu li aquele texto, cara, eu não entendia nada, e aí, cara, não rolava. Era 2, 3 páginas em 4 horas de estudo. Então é uma coisa muito morosa, pouco produtiva. Mas o que acontecia? Tua mente começava a fantasiar coisas, sonhar acordado? Tudo, é isso? Cara, tudo. Imaginava que... Às vezes eu imaginava assim, pô, não, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa, eu vou passar no McDonald's, sei lá, entendeu? Pô, espero que eu me dê bem. Vai buscando outras coisas, fugas. Mas essas fugas, do ponto de vista do cérebro, ele tá tentando ficar feliz, ele tá tentando equilibrar. Tá fazendo o que é mais prazeroso. É uma dificuldade em priorizar suas tarefas. Também é uma grande, uma característica muito presente. Então, assim, você tem que fazer determinada tarefa. Ela vai ter um gasto de energia maior. Você vai ter que pensar, raciocinar, fazer aquilo ali. Mas para você fazer isso é tão custoso, para você fazer essa mesma tarefa não prazerosa, é tão custoso para as pessoas que têm TDAH, que você tem essa dificuldade de iniciar, uma dificuldade monstra iniciar. A maior dificuldade é iniciar. É por isso que o cara enrola 3, 4 horas para escrever a primeira letra.
Então essas fugas é uma tentativa do cérebro de economizar energia. Economizar energia. Ah, entendi. Porque é que tá, por exemplo, isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa neurotípica também, que é a pessoa padrão, digamos assim, ela também, quando tá diante de uma tarefa que ela realmente não entende, vai ter que entender um kanji ali, chinês, sei lá, que ela nunca viu, e aquilo é a resposta de uma pergunta importantíssima, então ela vai ter que pesquisar, tipo, fazer uma parada muito louca que ela nunca fez antes, vai dar um gasto energético muito grande. Você enfrenta mais ou menos uma situação do TDAH fazendo um TCC na sua língua nativa. Entendeu? É tipo assim, é o nível de dificuldade de manter a atenção, não é questão de inteligência. Geralmente, inclusive, existe até um consenso que pessoas com TDAH, em média, teriam a sua inteligência um pouco acima da média. Embora isso seja controverso, alguns autores defendem que é normal, que é tipo... É porque as pessoas que têm TDAH e são acima da média, elas acabam se destacando mesmo e viram pontos de referência, né? Mas é que existe em todo o espectro. Tem pessoas com TDAH abaixo da média, digamos assim, da inteligência, dentro da média e acima da média. Mas algumas outras pessoas defendem que boa parte são acima da média, tá? Digamos assim. Mas, voltando aqui, não é questão de inteligência, é questão de parar, focar, estudar e desenvolver aquele conhecimento. Por exemplo, a criança que tem TDAH, eu tenho um grupo chamado Programa Meu TDAH, né? Inclusive está com a turma fechada agora, mas é um grupo de mentoria que os pais entram para aprender a compreender seus filhos e orientar seus filhos, lidar no dia a dia com seus filhos. E tem muito pai que chega lá com o menino tirando 3 em matemática. Pô, tá quase no meio do ano, o menino tá tirando 3, se continuar assim, daqui a pouco ele reprovou. E aí eu explico para essa mãe, não adianta você brigar, não adianta você falar, você tem que chegar e puxar a atenção dele. Eu vou dar um exemplo também, quando eu era caixa do Banco do Brasil, atualmente tem outro setor lá. Por quê? Porque na hora que esse menino vai sentar com o pai ou com a mãe para estudar, e ele não quer, ele tá fugindo daquilo ali como se fosse 2 ímãs com o mesmo polo, você tentando aproximar, aquele negócio que escapa para cima, escapa para baixo, ele não consegue juntar ali e fazer o que ele tem que fazer. Quando o pai chega e puxa atenção, o que você tem que estudar? Qual é a prova de amanhã? Matemática. Beleza, qual que é o conteúdo? Capítulo 3. Então vamos lá, capítulo 3, item 1. Vamos lá. O que você sabe fazer disso aí? Não sabe, né? Então vamos lá. Vamos fazer junto? Aí você pega um papel A4 e vai fazendo. Resolve na frente do filho. Entendeu? Entendi. Beleza. Então agora eu escondo a folha, faz você aí numa folha em branco. Às vezes ele tava voando. Muitas vezes ele tá voando, ele fica... travou. Travou, né? Então aí o pai, em vez de mostrar de novo, ele puxa. Então começa. Qual a primeira coisa que eu fiz aqui? Você somou A com B. Beleza. Então A mais B igual a não sei o quê. E depois, o que eu fiz? Você lembra? Aí ele para, porque ele não tava prestando atenção. Ele tava olhando, mas a cabeça dele tava em Nárnia. Lembra o que acontece com esse A aqui? Ele vai para outro lado. E aí? E o sinal? O sinal vai negativo. Dá um exemplo bobo aqui. Tá, aí você vai puxando da memória. Você não ensina 2 vezes para ele, mostrando 2 vezes, porque ele vai viajar 2 vezes. Você tem que fazer ele puxar da memória. Tem que estimular a atenção dele. Aí ele mergulhar naquilo ali. É como se fosse assim. É como se fosse assim, um mar, um oceano. E aí você tem um barquinho aqui. Esse barquinho tá o seu menino. O conhecimento tá no fundo do oceano. É um barquinho que não flutua, não cai de jeito nenhum. Você anda ali, você não consegue. Aquele barco tem que virar um submarino. Então você tem que criar a estrutura daquele barquinho para que ele vire um submarino e consiga mergulhar. Porque tem essa barreira da água, da superfície da água, vamos dizer assim. Essa superfície é como se fosse o nosso cérebro criando uma repulsa a fazer aquilo que não é interessante, que pela baixa de dopamina ele não vai ter a performance que ele gostaria, que ele poderia ter, como um neurotípico tem, ele não vai conseguir mergulhar naquele conteúdo. E aí que vem o interessante. Com 1 hora de estudo bem direcionado, com 2 horas de estudo bem direcionado, esse menino já está mergulhando. E aí a diferença do menino que tirou 3 em matemática, por exemplo, ele aprende uma técnica como essa, o pai aprende a ensinar esse filho, puxar a atenção desse filho, na prova seguinte ele tira 8. Em 30 dias o menino... 15 dias. Em 15 dias ele tira 8. Tem que ir estimulando a atenção dele de volta para aquela atividade. É uma questão de atenção, de puxar a rédea. Cavalo teimoso. Eu andei de... Última vez que eu andei de cavalo eu tenho 8 ou 9 anos de idade, mas eu lembro muito bem. Cavalo teimoso. O cavalo tem uma conexão com o montador. Quem me explicou isso foi o cara lá na época, né? Porque como eu era uma criancinha de 8 anos, então o cavalo não tava nem aí. Por exemplo, eu puxava assim pra direita, a intenção é que o cavalo fosse pro caminho da direita, né? Só que ele me ignorava e ele direto pra cocheira pra beber água lá. E eu ficava montado nele, o cavalo bebendo água lá. E
Foda-se esse menino que tá nas minhas costas, entendeu? Então é como se fosse esse cavalo bravo, assim, esse cavalo arredio. Você tem que aprender a puxar a rédea da atenção, a direcionar a atenção, a conduzir a atenção dessa pessoa, dessa criança. E isso se faz com perguntas, porque pelo que eu entendi da tua explicação, tu vai fazendo perguntas. O que eu fiz com o ar, tu falou? E isso dispara um estímulo. Porque quando o pai pergunta e o pai tá do lado da criança, ela não tem mais nada a se distrair. Não tem como ela abrir uma aba do YouTube. Não tem como ela fuçar o celular pela 10ª vez, checar o e-mail pela 10ª vez no mesmo minuto, no mesmo intervalo de tempo. Puxar aquele negocinho pra baixo pra ver o feed do TikTok novamente. Não tem, porque o pai tá ali do lado. Meu menino, você só tem uma saída. É você me dizer o que eu faço com a letra A depois que a letra B somou.